Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior. Gente de longe, gente de perto, tudo bem? Estamos em mais uma edição do Arte e Notícia, aqui diretamente dos Estúdios Pinheiros, onde toda essa brincadeira acontece. Hoje, recebendo uma pessoa muito querida, de maneira muito particular, né? A gente tem uma história juntos, e quem não conhece irá conhecer esse grande profissional, mas sobretudo um grande ser humano. Digo sempre que aqui eu tenho a oportunidade de trazer quem eu quero, as pessoas, né? A liberdade editorial é um negócio assim maravilhoso. Perfeito, isso. Murilo Jacinto, bem-vindo ao nosso Arte Notícia, é uma honra receber você aqui. Murilo é um menino querido, daqui a pouco conta a nossa história recente, mas ele é um jornalista maravilhoso, professor, não é? Músico, artista visual, compositor, produtor cultural. O que mais que você não é? Olha, dentro do âmbito da cultura e da educação, acho que eu já passei quase todas as fases. Vamos conversar muito sobre isso, né? Sobre jornalismo, sobre cultura, mas sobre a vida também, que isso é importante. A gente volta já já com ele, Murilo Jacinto, hoje no nosso Arte e Notícia. E você, de longe de perto, fique por aí. E voltamos no Arte Notícia, hoje recebendo o jornalista, produtor cultural Murilo Jacinto. Sempre em nome dos Estúdios Pinheiros, onde a gente produz aqui, né, os nossos conteúdos, do Arte Notícia, do Alvulados e também do Radiola. Aliás, se você tiver interesse em produzir conteúdo, você tem vontade de fazer um podcast, enfim, eu quero gravar um programa, entre em contato com os Estúdios Pinheiros, para que certamente você vai encontrar aí uma boa opção e um formato bacana para você tirar a sua ideia do papel e colocar em prática. Feito? Combinado? Certinho? Além disso, Ortiz Contabilidade e Condomínio, do meu amigo Murilo Ortiz. Digo sempre que é a melhor assessoria contábil, né, da cidade. Tirando o fato do Murilo ser corintiano, né, tá tudo certo. Tá tudo, os dois Murilos aí, né? Graças a Deus. Tá vendo? Fazer o quê? Não tem jeito, né? Mas é isso. Aliás, você tem aí, necessita de uma assessoria contábil, fiscal, orientação, né? Para qualquer tipo de assunto contábil, entre em contato também com o Ortiz, que é sem dúvida o top dos escritórios contábeis da cidade de Araras. Além disso, o site O Independente, aliás, o Independente que em breve passa por uma repaginação. Aguarde aí, em breve, em alguns meses, novidades estarão chegando também. Djalma Mecânica Multimarcas, final de ano chegando, né? Vai botar o carro na pista? Para botar o carro na pista tem que fazer uma revisão, né? Ajustar farol, ver a suspensão, ver como é que está a coisa ali, motorzinho, coraçãozinho do carro, deixar tudo em ordem. Vai em quem conhece, vai em quem tem compromisso com informação e ética no trabalho. É o Djalma, meu amigo querido, parceiro nosso aqui também. Serri Brindes, olha aqui, Serri Brindes, tá vendo? Você tem a sua empresa, o seu negócio, quer presentear no final de ano, quer, não só no final de ano, mas quer fazer aí um mimo, né, para os seus clientes. Lá ele tem uma diversidade de produtos e opções para você. Serri Brindes também parceiro aqui do nosso Arte Notícia. Falar aqui também no meu querido amigo, esse é um irmão querido, Gil Som Eventos, Gil Sonorização. Gilmar Silva, eu digo sempre uma coisa, Araras não existe cultura, arte, evento sem o Gil. É impossível, né? Isso é fato. Grande parceiro, tem uma expertise de muitos anos. Aliás, o cabeludo Gil, da banda Eclipse, agora está atendendo pela alcunha de Gilson, não é? Mas é a mesma pessoa, um ser humano maravilhoso, parceiro nosso aqui e um companheiro que a gente ganhou na vida aí. É isso. Ninguém chega e ninguém caminha sozinho. Por isso que a gente precisa de bons amigos e bons parceiros. Lembrando que nós temos o nosso WhatsApp, que é o 19, está passando na tela aí, 19 98907 1252, 19 989 07 1252. Ali você entra em contato conosco, faz seu comentário, faz a sua crítica, mete o pau se você não gostou de alguma coisa. Elogiar também é bom de vez em quando, né? A gente se sente assim bem abraçado. Ou simplesmente você conversa com a gente. Feito?
recados dados. Bora. Murilo Jacinto. Eu costumo começar, né, a nossa prosa, apesar de ter um fundo jornalístico, né, o Arte Notícia, ele é um programa que fala sobre tudo, e às vezes não fala sobre jornalismo, às vezes não fala sobre cultura, porque ele fala sobre uma coisa que é fundamental hoje em dia, em tempos tão negros que a gente viveu recentemente, né, que a gente está tentando retomar, né? A gente fala sobre humanidade, que eu acho que é isso que falta, né? E como é que, quem foi e como nasceu, como que é a história do humaninho Murilo Jacinto? Quem é Murilo Jacinto? Como é que é a história dele desde a infância, onde ele nasceu? Conte um pouquinho sobre a sua família. Nossa, é uma viagem que na verdade começa aqui, né, em Araras, porque eu sou cidadão ararense pelo fato de ter nascido aqui, apesar de ser de Leme. Eu vivo a minha vida toda. Mas você nasceu aqui? Mas nasci aqui em Araras. Reloginho, diretor? Nasci aqui em Araras em 1990, em um contexto que tinha dificuldade na região com médicos que fazem o parto, como que é o nome disso? Obstetras. Obstetra, que no caso foi o Dr. Nelson Salomé. Grande. Saudoso. Ei, rapaz, isso é maravilhoso. Então, eu nasci aqui, né, e cresci em Leme. Eu acho que dentro desse contexto, assim, da minha formação como ser humano, se deve muito aos meus pais, obviamente, que vieram de um contexto muito humilde. A gente não viveu uma vida miserável, mas a gente viveu um contexto de pobreza, assim, que eu acho que o Brasil dos anos 90, de modo geral, assim, as pessoas tinham dificuldade no acesso a tudo, né, a educação, a saúde, a oportunidade, né, ao profissionalismo. Então, minha mãe e meu pai sempre fizeram trabalhos assim braçais. Minha mãe até hoje ela é faxineira, meu pai a vida toda foi motorista, entregava compra de supermercado. Vida dura, né? Vida dura. De lida mesmo. E eu acho que o ponto positivo dentro desse aspecto é que eles sempre tiveram um reconhecimento de que eu e meus irmãos a gente tinha que estudar, para a gente poder, pelo menos, ter alguma possibilidade de ter uma vida diferente da deles. E eu acho que isso daí foi fundamental, porque, apesar deles terem estudado, meu pai e minha mãe, até a 4ª série, eles sempre incentivaram para que a gente buscasse a educação, né? E tem um fator muito importante também, que eu cresci num bairro na cidade de Leme, né, Itamaraty, que é a periferia da cidade, e nesse bairro se construiu uma comunidade. Itamaraty é um bairro tradicional. É um bairro mesmo, tradicional. Né? E nos anos 80, esse bairro majoritariamente formado por trabalhadores rurais, eles constituíram uma comunidade, né, da Igreja Católica, naquele contexto ali, chamada São José Operário, uma comunidade que hoje é paróquia, né, se desenvolveu, enfim, mas na época era uma comunidade formada por trabalhadores rurais, por operários. Então tinha todo um aspecto da causa operária envolvido dentro desse contexto, e ali foi, eu acho que um berço assim da minha formação como cidadão, assim, desse aspecto também de ter empatia, de ter um reconhecimento. A vida comunitária também. A vida comunitária. Aliás, a gente já conversou sobre isso em outra ocasião. Uhum. As pastorais, elas têm uma função tão incrível, né? Sob o ponto de vista assim, não só da socialização, mas da integração e da conexão. Sim. Né? Do religare da religião, não da religião em si, mas do religare que ela proporciona, a essência da religião, e em se tratando no contexto do evangelho, é muito disso. Então não adianta você falar de vida eterna sem lutar pelo pão, pelo trabalho, né? Pela terra, enfim. Exatamente. É isso. Sim, Leonardo Boff, Teologia da Libertação. E eu acredito que muito mais do que os conceitos dogmáticos, assim, de qualquer religião, né, de qualquer crença, assim. Então, acho que isso foi um aspecto fundamental ali também, dentro do início ali da minha infância. E você vivenciou tudo aquilo ali, menino. A construção disso, né, eu tive a oportunidade de ver a construção disso, assim, né, de ver um salão, assim, que cabia, sei lá, 30 pessoas, de ver o tijolo chegando, a comunidade envolvida, tirando tijolo, montando, sabe? Então isso daí foi algo assim que me marcou muito nesse aspecto de ver as pessoas construindo a sua própria fé ali, sabe? De uma maneira muito material, assim, literalmente, sabe?
Então acho que... Não subjetivo. Né? Exato. Então isso daí eu acho que foi um fato assim que de alguma maneira me moldou assim, em alguns aspectos, né? E fora o que as comunidades trazem, essas pequenas comunidades, as grandes carecem muito disso, mas as pequenas são aquelas que mais auxiliam, que mais suportam aqueles seus membros, as pessoas são integradas, né? Seja com a questão dos alimentos, seja às vezes até precisava levantar lá uma parede, um quarto lá do irmão nosso, lá vai todo mundo fazer Exatamente. Isso. Né? O senso coletivo, né? A ideia do coletivo. É isso, eu imagino. Comunitário. Eu penso que naquele contexto, né, principalmente nos anos 90, ainda no começo dos anos 2000, isso era muito comum, né? Hoje a gente vê isso já com um pouco mais de dificuldade, né? As pessoas tendo esse senso de coletividade, de empatia, de poder ajudar o próximo assim, de uma maneira prática, né? Então, eu acho que isso me impactou muito naquele contexto, mas, de modo geral, além desse fator familiar e comunitário, eu acho que, assim, é até um clichê do brasileiro, né? Eu acho que, sobretudo, o pessoal da minha geração, que hoje tem aí seus 30, seus 35, 36 anos, é dizer que uma coisa que é fato, né? Que um professor mudou minha vida, né? Acho que isso é um negócio que é um clichê, mas é um clichê que cala a boca de qualquer pessoa que duvida, assim, da educação. Porque o nosso acesso à educação, eu digo dos meus irmãos, sempre foi em escola pública. E sempre foi escola pública periférica, né? Pelo fato da gente morar nesse contexto. E foi dentro desse contexto que um professor assim, tinha acabado de chegar na escola, era meu último ano naquela escola, estava na 8ª série na época. E professor de quê? Professor de história. Tinha que ser. Tinha que ser, não tinha outro jeito. E assim foi impactante para mim, porque ele chega na sala e ele fala, eu me lembro assim muito claramente, né? Ele fala, antes da gente falar sobre a história geral, a gente precisa falar da história de vocês, assim. O que vocês vão construir a partir daqui? Caraca. E isso assim ele bagunçou a cabeça de todo mundo, né, esse cara. Bagunçou assim porque até então a gente nunca tinha ouvido falar em faculdade, a gente não sabia o que era vestibular. Esse mesmo ano, isso daí foi 2004 foi quando o governo Lula 1 tinha lançado o ProUni. Então esse cara falou pela primeira vez, assim, exclusivo pra gente sobre o que era o ProUni, que jovens de baixa renda poderiam ingressar com mais facilidade na faculdade, tal. E assim, bagunçou a cabeça porque eu sempre fui muito objetivo, assim, eu falava, não, quero fazer isso, quero chegar até tal ponto, daí eu trabalhava para chegar até tal ponto. E na minha cabeça, comecei a trabalhar com 11 anos, trabalhava no Lava Rápido, né? Minha cabeça era, não, eu quero trabalhar no mercado, meu pai trabalha no mercado, vou começar empacotador, depois vou fazer reposição, vou juntar meu dinheiro, vou comprar um Gol quadrado GT, é isso. Minha vida era isso, até os meus 15 anos, até esse cara aparecer, minha vida estava resumida a isso. Era o que eu imaginava. Mas note que coisa interessante. Ainda assim, com 14, 15 anos, você tinha meta. Sim. Nem sempre. Talvez hoje essa geração, com 14, 15 anos, não tem. Talvez não tenha nada que se estabeleça ali como objetivo. Você está falando disso, estava com 14, 15 anos. Uhum. Eu desde os 13 trabalho também. Sim. E fui precisar trabalhar com necessidade. Contei essa história. Sim. Com 19 anos de idade, mas assim, para valer. Uhum. O Collor entrou, a gente perdeu algumas coisas, aquela coisa toda, né? Mas enfim, como as coisas mudam, né? Mas mesmo no meio da dificuldade, você tinha mesmo no meio daquele contexto da falta, quase que aquele padrão, né, que estava se repetindo, você tinha objetivos muito claros para você. Exatamente. Né? Até que você foi salvo pela educação. Não, e assim, esse cara, eu falo assim que ele bagunçou a nossa cabeça porque ele criou mini monstros ali, porque a gente começou a falar sobre isso dentro de uma escola pública de periferia e a galera vendo o guia do estudante, vendo que curso sonharia em fazer, sabe? Eu acho que o primeiro conceito assim de sonhar, de vislumbrar algo e de querer alcançar algo que é fora da sua realidade foi nesse momento. Eu acho que por isso que me impacta tanto. E daí eu falo, pô, foi um professor que me salvou, assim, né? Que me trouxe uma expectativa nova para a vida, porque ele falou que a gente podia ser o que a gente quisesse, assim, né? De certa forma. Então daí trazia livro e falava, olha, tem esse curso, isso daqui faz isso. Daí a gente ficava lendo e vendo o salário, de quanto que era, o que fazia, onde tinha faculdade disso. Na época não tinha acesso à internet, né? Então
era livro, a gente ficava Na se verdade, o matando cara, disso. como que é o nome dele? Vanderlei Barissa, de Vanderlei Ribeirão Preto, Barissa. esse cara. O professor Vanderlei, ele abriu uma janela, né? Ele abriu a janela. Abriu um Imagine portão você, pra gente, né? Imagine você num quarto, né? Num cômodo relativamente fechado, com uma luz sempre do mesmo e tal. De repente você abre aquilo e a luz invade. É mais ou menos Foi isso, magnífico. né? A gente fala isso, cara, é emocionante. E algumas pessoas torcem o nariz. A gente que é entusiasta da educação e é profissional da educação, muita gente, e a maioria das pessoas que torcem o nariz, apesar de que me preocupa muito quando alguém com a nossa origem começa a defender o indefensável. Sim. Isso me preocupa muito, assim como a você. Claro, né? óbvio. Mas o poder do conhecimento, ele é divino. Né? Ele é transcendental. Ele muda libertador, vida. né? Eu acho que é isso. É a palavra, né? Exato. Porque a partir daquele momento a gente se libertou para poder ver um novo horizonte. E as coisas foram se encaixando, né? Foi justamente o ano do ProUni. Anos depois eu faço o Enem e daí consigo pegar uma bolsa com gratuidade, podendo estudar numa escola particular, numa faculdade particular via ProUni. Então foi uma série de contextos ali, de política pública, de educação, mais o acesso à informação que esse cara desempenhou assim de uma maneira que ele não era obrigação dele, sabe? Mas ele trouxe isso porque ele acreditava que isso era relevante para mudar a nossa realidade, e realmente mudou. E é interessante, como a gente estava na 8ª série, ele tinha acabado de chegar em Leme, tinha acabado de concursar, era de Ribeirão, foi parar em Leme para dar aula, só deu aula para nossa sala na 8ª série. E História geral, se não me engano, na minha época a gente estudava Guerra Fria, alguma coisa assim, não é isso? Sim. Você não me recorda. E aí era um ano em que a gente, pelo fato de estar na 8ª série, a gente poderia prestar o vestibulinho para a ETEC. Ele falou, a ETEC é uma escola que tem um ensino diferenciado, é pública, né? Mas você tem que fazer uma prova. Na época, lá em Leme, eram 40 vagas. E aí a cidade inteira prestava. Todo mundo estava na 8ª série, de escola particular e de escola pública prestava. E nisso eu fiquei no veneno, né? Eu falei, não, eu preciso entrar nisso. Foi a minha primeira experiência. Meta. Assim. Virou meta. Então, ia para a escola de manhã, trabalhava à tarde, chegava à noite, pegava a prova antiga e ficava estudando. E daí, graças a Deus, deu certo, eu consegui entrar. Depois meus irmãos conseguiram entrar também. A gente conseguiu acessar. E daí a escola técnica foi um outro ambiente que também mudou a minha vida. Que daí teve um outro mentor, que hoje é um parceiro assim, inseparável, que é o professor Beck. Pessoa incrível. Com ele. E ele foi uma pessoa que eu encontrei lá e que também foi um mentor, assim, de me colocar dentro de um contexto. Porque na ETEC de manhã a gente estudava ensino médio comum, né? A base comum do ensino médio. E à noite a gente fazia o ensino técnico. E daí eu optei por fazer design gráfico. Daí foi onde eu encontrei o professor Beck. E ali também foi uma outra janela que me abriu o conhecimento, assim, para o acesso para cultura, para arte, para design. Mas aí nessa época você já tinha alguma vocação? Você se sentia vocacionado para já desenhava, arte, já fazia música, já mexia com o que você compunha naquela época? Nossa, umas coisas bem toscas. Não, mas tudo bem que quando a gente é mais novo a gente compõe. Não consigo lembrar assim de nada. Mas era o que, por exemplo? A minha referência naquela época, eu era roqueiro, né, naquela época. Eu tava prestes a me tornar um metaleiro e depois um punk, assim. Então eu tava... Minhas composições paravam nesse ambiente do rock nacional. Tônica e quinta, aquilo lá. Violão, tal. Power chord, assim, e é isso. Não tinha muita coisa. Falar nisso, o senhor não trouxe violão? Mas ficou no carro. Tá no carro. Então no intervalo você vai buscar o violão. Ouvindo assim é interessante, né? Porque as pessoas, elas têm o ser humano, né? De modo geral, ele tem uma capacidade de pré-julgamento e preconceito que é altíssimo, é nível hard em relação às pessoas. Então, eles não sabem o quanto o outro caminhou, o quanto o outro viveu. Mas se ouvindo falar sobre isso,
sobre a questão da educação, como ela foi salvadora na sua vida. Você que está acompanhando, quem passa pelo processo, não há como ser diferente. Você está falando do sonho da ETEC. Eu me recordei aqui, episódios atrás, nós conversamos com o professor Cícero e a Carol. O professor Cícero, que é da seleção do time de basquete feminino, de Araras, e uma das atletas, a Carol. E uma menina maravilhosa, ela contando aqui, e não tem como a gente não se emocionar, que ela tinha um sonho da vida dela, era passar no Alberto Feres, que é a ETEC. E como o esporte mudou a vida dela, a percepção dela, a conduta dela, a questão relacional dela, como foi mudada através do esporte, e ela conseguiu atingir o objetivo, Sim. que foi chegar lá, né? Então, para muitos pode parecer pouco. Não é nada, mas para essas pessoas Cara, é revolucionário. É o tudo. Porque muda a vida. É o tudo. Muda a vida. É o tudo. E esse acesso fez com que eu escolhesse depois o curso que me ingressei depois na faculdade, que eu fui estudar em Araraquara, né, via ProUni, muito influenciado por conta do design gráfico, muito influenciado pelo professor Beck, que foi comunicação social, que na época eu ingressei para habilitação em publicidade, jornalismo. e daí vi que publicidade não era um negócio que eu gostava muito e já migrei para o jornalismo. Então, se esse cara não tivesse chegado, né, o Barissa naquela época, 2004, não tivesse chegado na minha sala, criado no mínimo, assim, né, ele ter contado pra gente que existia um outro mundo fora aquele que a gente estava condicionado ali. Se ele não tivesse feito isso, ou se ele não tivesse existido naquele contexto, eu acho que nada disso na minha vida teria acontecido. Então, é a importância não só da educação, mas do profissional da educação, de um professor que tem um olhar, assim, humano e tipo, que é o mínimo, você apresentar a oportunidade para os seus alunos, para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você vê que elas podem mudar de vida com aquele mínimo de acesso, né? E daí quando a gente fala de acesso, não é pensar de uma maneira megalomaníaca em colocar a internet de última geração, em colocar um iPhone 16 na mão de todo mundo, não é sobre isso, é sobre todo mundo saber como que eu chego em algum lugar, sabe? Qual é o lugar que eu tenho que estar para eu poder começar de igual para igual com os outros que já têm o acesso pré-estabelecido. Isso me faz lembrar daquela questão, né? Muito mais que a igualdade, é a questão da equidade. Né? As oportunidades para todos. Porque nem todos têm as mesmas oportunidades, nem todos nasceram nas mesmas casas, nem todos desfrutaram dos benefícios de outros, né? Então isso é engraçado. Você está falando aí, estou lembrando também, você falou, olha, quando a gente encontrar alguém, e a gente está falando de composição, me lembrei de uma canção minha chamada Tela, que fala sobre isso. Tudo pode acontecer se você estiver do lado de alguém que possa enxergar além da tela do seu quadro e te ajudar a descobrir e a perceber que o nosso velho mundo, acho que é isso, não me lembro bem a letra, e te ajudar a descobrir e perceber que o nosso velho mundo não é aquilo que pensamos ou sabemos, é bem mais profundo, e que a vida tem mais cores, mais sabores para se conhecer. Uma outra história, um novo dia para se viver. É mais ou menos isso, né? E você reputa isso todo esse encontro que você teve, você acha que foi uma conspiração divina para sua vida? Claro que isso cria também uma ideia assim de que, nossa, o universo só olhou para mim e os outros. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo de você como ser humano único que é Murilo. Assim como o outro é outro único e outro. Você acha que isso tem uma explicação divina, mística, transcendente? Eu acredito. Daquelas coisas que a gente não consegue explicar. Eu acredito porque minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, assim, né? E assim, na cabeça dela, eu acho que o maior sonho dela era terminar os estudos. Porque ela estudou até a 4ª série.
E ela gostava muito de estudar, teve que abandonar os estudos por conta do trabalho, cuidar dos irmãos, etc. Então, acho que toda essa fé dela é um motor. Para quem acredita em qualquer força universal, assim, né? E entendendo que a fé Isso te influenciou diretamente. Acho que isso se relaciona diretamente, assim, né, nesse contexto. Que a educação, ela queria tanto estudar e ela incentivou tanto a gente, e daí dentro desse processo acontece esse tipo de situação que me leva para uma oportunidade melhor, e que daí no futuro, uma das ideias, assim, eu acho que um dos sonhos dela talvez fosse ser professora, e que daí no futuro, anos e anos depois, eu acabo me tornando professor, sabe? E que daí ela vê uma certa realização dentro desse contexto. Normalmente os pais se realizam nos filhos. Então, eu acredito que, trazendo para esse universo místico, talvez a fé dela tenha movido essas peças para que essas coisas acontecessem, assim. E é muito da nossa percepção, né? Então, ter uma família estruturada também é uma questão de acesso, né? Então, quem não tem essa possibilidade, né, acaba tendo essa dificuldade de encontrar os caminhos e de interpretá-los também, né? De entender o que cada caminho pode ser com relação a isso. Você falou de políticas públicas, e aqui é uma coisa muito importante para ser dita, que muita gente diz assim, criticam, por exemplo, o ProUni, criticam os programas de acesso, criticam, por exemplo... Agora é o pé de meia, né, que a galera está criticando. Pois é, os programas de cota, tal, não sei o quê. É muito fácil a gente criticar aquilo que a gente não sente na pele. É muito doloroso. E somente quem sofre algum tipo de preconceito, seja ele qual for, consegue se identificar com outro dolorido, né? E aí você percebe que a gente vive num país tão vasto, tão rico, tão incrivelmente com uma potência de crescimento. Quando eu falo crescimento, não estou falando só econômico, mas de humanidade. De humanidade. Assim. Né? Nós fomos jogados nos últimos anos na vala comum. As discussões se tornaram mas se tornaram mais rasas ainda. Sim. Fruto de discussões tão absurdas, né, que a gente não consegue, dificilmente, parece que, não sei, eu tenho a impressão que melhorou um pouco, mas ainda assim a gente tem, sabe, você não consegue conversar com as pessoas. Não, a gente está discutindo fatos que eles não existem. Né? A gente está discutindo uma madeira de piroca, né? Me perdoa a palavra. Não, aqui você pode falar, pode falar. É isso mesmo. É isso, a gente está discutindo coisas que não existem, enquanto as coisas que existem, a gente não coloca a relevância necessária e as soluções necessárias para essa... Quando a gente fala, foi com o Cícero, inclusive, o programa dele, são coisas tão simples para os nossos governantes, isso eu digo em todos os níveis, seja municipal, estadual e federal. Mas a gente vive nas cidades, né? E nós temos duas pastas das que a gente tem, que são muito importantes, em todas as cidades, a pasta da fazenda, a pasta da administração, desenvolvimento econômico fundamental, economia criativa, mas são duas pastas que elas não precisam de muito, mas elas só precisam de vontade. Cultura e esporte. Se forem bem geridas, se tiverem liberdade para trabalhar, a gente muda o mundo daquela cidade. Sim. Né? Porque nós estamos falando de gente que, quando você fala de acesso, nós estamos falando de pessoas que muitos não têm esse acesso. Sim. Não sabem por onde começar. E a gente não está falando sobre formar artistas, muito nem pelo atletas, contrário. É sobre formar cidadania, né? Eu não falei da menina aqui. Ela pode ser, essa menina, a Carol, é uma grande ala, inclusive, pode seguir carreira, mas pode amanhã ou depois mudar o rumo dela. Só que o objetivo do esporte na vida dela foi cumprido. Ela entendeu que é uma vida comunitária, alguns paradigmas. Um trabalho coletivo. Exatamente.
E a questão que eu citei aqui em relação a isso, e é importante a gente tocar nesse assunto, é que as políticas públicas, por mais que elas privilegiem, há uma certa resistência em se trabalhar com isso sem o componente da realização política deles, né? Porque a gente precisa pensar nisso de maneira perene, ou seja, contínua, permanente. Ah, o governo X fez tal coisa, legal. Entrou o governo Y. Não, vamos mudar a cor e vamos mudar o nome. O que isso vai adiantar? Exatamente. Sabe, a gente está aqui muito à vontade para falar sobre isso, porque nós trabalhamos juntos. Murilo foi uma grata surpresa que eu recebi no caminho quando precisava alocar um diretor lá na cultura e recebi a indicação do meu querido neto, enrolado que dói, né, Netão? Vou te contar. E acabou vindo para Araras. E nós sofremos também com toda... Porque, veja, as pessoas têm uma ideia que a administração pública, Murilo, ela é absolutamente linda. Não, ela não é linda. Acredite você aí. Ela tinha tudo para ser, mas ela não é. Que o orçamento é uma caixinha de dinheiro que você vai lá e pega. Peraí, ó, tá aqui, então vou... Tá pago aqui. Né? Não, não é. Mas isso vai muito da ideia, da formação que nós trazemos com a gente, da ideia de transformação. Quando a gente pega, por exemplo, e vê a mudança que o esporte faz, o que a cultura muda? Tá, então eu digo aqui, assim como foi para você na sua vida, que a arte foi determinante para o teu caminho, para mim também. Eu digo sempre aqui, teve um episódio que nós gravamos aqui com o professor Nielt. Nielt é um grande músico, não só da banda municipal, mas é um professor de sopro, de cordas e tal. E aqui, cara, a gente estava falando sobre a nossa formação, o encontro com a arte, sabe aonde foi? Na igreja. Sim. Como a igreja brasileira, e seja ela qual for, e quando eu falo da igreja brasileira, eu quero estender isso a um leque maior, tá? Não é só a igreja de profissão de fé cristã ou protestante, mas outras denominações, as denominações de matriz africana, enfim, e tantas outras, né, que a gente tem. Muita gente se encontra e tem um encontro da salvação com a arte dentro da igreja, e isso muda a vida das pessoas. É o caminho de acesso, né? Não é? É a oportunidade que está dada. Por isso que uma das coisas que a gente tentou fazer, e eu espero que o próximo governo consiga ampliar com muito mais apoio, com muito mais amplitude, não é? É a gente entrar, ampliar essas parcerias com essas denominações religiosas. Por quê? Elas têm, eu brincava sobre isso, né? Me perguntaram para mim uma vez, você está fazendo aí, você é pelo Estado laico, você vai se associar com... Eu falei assim, não, vocês não estão entendendo. As comunidades religiosas, elas têm um papel fundamental para aquele grupo de pessoas, porque ela tem o dialeto do lugar, ela sabe como falar. E ela tem o espaço. O que nós temos? Nós temos a vontade de oferecer a arte e a cultura. Né? A gente tem muita vontade, mas a gente às vezes fica meio restrito. E é essa troca. Né? Então muita gente conheceu, e o Neel estava falando sobre isso, e a gente chegou aqui e já estava tocando. Tocamos uma canção que era da igreja e tal, e foi muito emocionante, porque a gente não pode negar a nossa origem. Sabe? Você pode ter críticas ao sistema, à instituição, né? Isso, mas é tão maravilhoso quando a gente consegue entender que se todos nós, poder público, entidades sociais, religiosas, sociedade, se a gente entendesse que nós somos parte de uma engrenagem e que cada um tem um papel para isso, seria muito mais fácil. E não é. Então, voltando ao começo da nossa conversa aqui, a respeito da crítica que se faz aos programas, lembra da crítica que se fazia ao Bolsa Família? Sim. Programa de vagabundos. Lembra disso? Pois é. Sabe como foi importante o Bolsa Família para a economia do Nordeste? É só ler, só pesquisa. Digite aí, ó. Bolsa Família, Economia Nordeste.
Você vai achar várias informações a respeito disso. E sabe por quê? A gente não concebe a ideia. Porque a miséria do outro não me toca. Sim. Ela não bate na minha porta. Eu nunca precisei pedir comida. Eu nunca precisei tomar banho de água fria. Só quando o chuveiro queimava eu não pagava a conta. Não é? Exatamente. Estou falando alguma bobagem aqui? Não, é exatamente isso. Esse processo de exclusão, olha, vou ser redundante aqui. O processo de exclusão, ele é altamente excludente e ele é permanente. E quando a gente fala em acesso, seja da educação, seja da cultura, é rebeldia, sim. Por que as pessoas reclamam? Por que os grupos organizados Reclamam. falam, gritam, fazem passeatas, isso, aquilo, outro? Vou falar aqui, cara. Um negócio que é muito sério. Sim. Por que vou dar um exemplo aqui, no estereótipo que todo mundo gosta de usar. Por que o pessoal reclama? Ah, não, mas olha, passeata gay, não sei. Por que tem passeata gay? Porque alguma Parada coisa gay. tá acontecendo. Passeata não, parada gay. Alguém está sofrendo. Alguém está sofrendo, quer ser ouvido. Uhum. Eu não estou falando aqui dos exageros que porventura possa acontecer, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da legitimidade. Pessoas sofrem porque não são ouvidas, Exatamente. porque são tratadas como escória. E o ato de rebeldia é um reflexo sobre tudo isso, né? E no fim das contas, a arte é sobre isso, né? É sobre refletir aquilo que é incômodo. Se a gente for traçar a arte dentro de um aspecto contemporâneo, de conceito e contemporaneidade, a arte ela é construída dentro de um aspecto provocativo, né? Conflituoso. Sim, mas ela não tem que ser feita de outro jeito. Vamos fazer uma ponte com o jornalismo aqui? Jornalismo, já dizia o nosso querido George Orwell, é publicar aquilo que não querem que seja publicado. O resto é perfumaria. O resto é publicidade. É disso que eu estou falando. E aqui nós estamos falando com muita clareza, porque eu falo assim, poxa, mas... E vou aproveitar essa deixa para dizer um negócio. Porque as pessoas às vezes cobram da gente, quando você esteve no poder público, não, mas você é jornalista, tem que se posicionar. Ô, querido, nós estamos... O jornalista está posto em outra situação. Naquele momento você exerce uma profissão. Você é gestor. Você é gestor. Você é diretor. Você é outra situação. Né? E as pessoas que acabam confundindo essa situação. E até porque, vou dizer aqui, quero sua opinião sobre isso, é absolutamente incompatível o sujeito, jornalista, ter o trabalho dele como jornalista e estar trabalhando no poder público. Não dá. Não dá para as duas pessoas Não dá para servir a dois senhores. Não tem. Dá? Nenhum. Claro que há um exagero aqui, mas é uma realidade. Nisso tudo que nós estamos falando, Murilo, fica claro uma coisa. O conhecimento liberta. Eu gosto muito de um trecho, você já ouviu isso na Bíblia, lá quando você era pequeno? Assim, a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E eu sempre tive um... Tem um mentiroso que usava isso daí sempre. Né? É verdade, é verdade. Só que assim, esse conhecimento, ele não é um conhecimento só do ponto de vista teológico, religioso. Ele é muito mais amplo. Porque as pessoas têm medo do conhecimento. Outro dia, não me lembro com quem nós estávamos conversando aqui, a gente está falando sobre o medo das pessoas em pensarem. As pessoas querem tudo pronto. Sim. Isso é um... Não é? O que você pensa disso? Essa ideia assim do pacote pronto. Traga para mim tudo pronto. Principalmente considerando a era que a gente vive, né? Nesse momento, em que a gente é servo dos smartphones, assim, em que a produção de conteúdo intelectual e também de conteúdo físico, braçal que a gente produzia, eu acho que principalmente quem viveu essa transição de eras, da era moderna à era tecnológica. Não, mas na sua época já tinha, você já pegou. Eu peguei a virada, né, do acesso ao computador, à internet, eu peguei essa... Não, em 2004 você estava com 14 anos, 15 anos. Naquela época já tinha. Já tinha.
Em 2004 era recente o Windows 2003, né, o milênio e tal. Então já estava mais ou menos. Estava começando a se popularizar, mas assim, o que é hoje é um negócio extremamente absurdo. Assim. A maneira com que a gente consome informação via internet é espantoso. Às vezes eu me espanto pelo tempo que eu passo no meu celular. Você não tem uma... Eu coloco. Você para fazer uma... Não te assusta? Me assusta. Não, quando eu abro o relatório do Instagram, aquele que mostra quantas horas você está por dia, daí eu comecei a colocar agora 30 minutos, né, por dia. Mas a gente está entrando num contexto assim de vício sobre essa procrastinação de consumir conteúdo de internet. Assim. Você acha que 1984 é presente? É uma ficção, tem um contexto muito fabuloso ali. Sim. Mas claro que tem suas relações, tem relações assim muito, muito similares ao contexto que a gente vive hoje. Mas eu acho que dentro da sociologia, Bauman já construía essa lógica do que estava prestes a acontecer, né? Pierre Levy também, quando ele começa a indicar que a internet ia possibilitar a construção de aldeias globais, né? Então que as pessoas elas iam se dividir sobre perfis de interesse. Então, por exemplo, hoje o que aparece para mim é totalmente diferente do que aparece para você, porque um algoritmo ele determina o nosso perfil de interesse. Exatamente. Né? E esse interesse não é necessariamente dentro de uma pauta sobre a verdade, mas sobre a construção daquilo que a gente quer ver e daquilo que nos assedia a que a gente compre, para que a gente exercite o capitalismo. Então, acho que... E é uma oferta contínua, né? Exatamente. E é sem parar o tempo todo. E a gente se torna dependente como consumidor e como produtor. Né? Faça um teste aí, se você nunca fez. Você tem Facebook ou Instagram? Quando aparecer para você um anúncio de qualquer coisa que te chame a atenção, por exemplo, curso... qualquer coisa. Curta. Só põe lá. Curte. É o suficiente para... A partir disso, você vai receber uma enxurrada de informações relativas ao assunto que você curtiu. Exatamente. Ou seja, a sua vida não é mais sua. Sim. Né? E eu acho que essa dinâmica do algoritmo, ela mudou a nossa relação com tudo. Até pensando assim como artista, atuando dentro desse contexto também de utilizar as plataformas digitais como meio de acesso, né, de difusão daquele trabalho. E hoje é muito importante, até porque nas mídias tradicionais não se tem espaço. Exatamente. Mas quando iniciou-se esse processo de utilizar as ferramentas de streaming, né, Spotify, Deezer e afins, existia uma democratização ainda da distribuição desse material para as pessoas que são usuárias, né? E hoje existe, na verdade, o mesmo jabá que existia para a rádio antigamente, agora se estabelece dentro das plataformas de streaming, né? Então, sim, você coloca uma música para tocar, você escolheu uma música para tocar, na sequência toca uma outra música. Essa música que está tocando na sequência, não necessariamente ela é baseada no seu gosto. Ela pode ser baseada no seu gosto, mas ela tem uma influência do algoritmo com as necessidades capitais que ele tem que cumprir. Sim. Então, isso tira essa dinâmica em que a gente tinha... subir ali na plataforma do Spotify e ele vai para dentro de uma playlist que se relaciona diretamente com isso. Então, existe hoje um lobby muito mais efetivo das grandes gravadoras, dos grandes selos, dos artistas independentes que têm recursos próprios para poder fazer isso, para conseguir difundir de uma maneira mais efetiva o seu material. Então isso tem quebrado muito, assim, em todos os contextos. Assim, é muito difícil. Para quem, pelo fato de eu trabalhar, né, dentro desse contexto, tendo lançado músicas e afins, fazer isso também continuamente, é um quebra-cabeça assim que às vezes você quer perder o jogo, você fala, não dá pra ficar brigando com isso, sabe? Eu gravo a música, trabalho a música, crio o conceito, daí eu tenho que trabalhar no aspecto de divulgação dentro das minhas redes sociais, que daí é brigar com o algoritmo também,
eu tenho que trabalhar no aspecto de distribuição dessa música dentro das plataformas de streaming, que daí eu tenho que brigar com o algoritmo também, ou eu tenho que trabalhar dentro de um aspecto de influência, de network, para que aquilo caia dentro de uma playlist editorial que vai me garantir muito mais plays, e que esses plays vai me dar, vai determinar a relevância do meu trabalho a hora que eu for vender um show para uma casa, para algum espaço, para participação de um festival. Então a gente acaba ficando muito refém e eu acho que a gente tá nesse momento, assim, sabe? Todo mundo olhando e falando, o que eu vou fazer? Ou eu vou entrar nessa roda, igual aquela roda de rato, né, que fica dentro da casinha do hamster ali, ou eu vou entrar nisso e vou ficar assim, ou eu vou abrir mão e vou virar um homem das cavernas sem celular na mão. Olha, eu já pensei várias vezes nisso. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta para o segundo bloco, conversando aqui com o Murilo Jacinto. Vamos falar sobre música independente, sobre produção cultural. Vamos falar sobre tudo isso que ele iniciou aí. A gente vai depurar um pouquinho mais para que você entenda que a arte também é uma profissão. A arte, pessoas vivem dela. Ela não é simplesmente uma diversão, como muita gente pensa, não é? A gente vai, mas a gente volta. E na volta tem Murilo tocando sua obra. A gente volta já. Você tem interesse em fazer um podcast, gravar um vídeo, enfim, colocar sua ideia, ser visto, criar conteúdos? O lugar é aqui. Anote aí, o telefone está passando aí embaixo da tela. 996-97-43-35. Esse é o nosso telefone, que também é o Zap do Estúdios Pinheiros. Certamente você vai encontrar uma forma, um projeto bacana que cabe no seu bolso e você vai poder colocar o seu sonho aí para funcionar e tornar-se realidade. Tá bom? Voltamos no Arte Notícia, aqui diretamente dos Estúdios Pinheiros, hoje recebendo Murilo Jacinto, que vem conversar conosco sobre cultura, sobre arte, sobre vida. Sempre lembrando a você que você pode participar através do nosso WhatsApp, mandar sua pergunta, sua sugestão de pauta, fazer a sua crítica, fazer o seu comentário. 1998907-1252. Anotou? 1998907-1252 é o nosso Zap e você conversa com a gente. Murilo, a gente está falando já no final do primeiro bloco e já entramos no assunto em relação à questão do artista independente, tudo isso. E a gente fez uma provocação aqui, porque muita gente acha o seguinte, né? Tem uma amiga e dois amigos queridos, um casal, Dionísio e a Andréia, beijo carinhoso, e ela sempre, por exemplo, dia 22 de novembro foi dia do músico, né? E todo dia 22 ela coloca assim, mas você faz o quê mesmo? Né? Porque é a pergunta que eu ouvi na minha vida, durante a maior parte da minha vida. Professor também, né? Mas você é só professor? Então, você é só professor, então você toca, eu sei que você toca um violãozinho, mas você faz o quê para viver? Isso é absolutamente cruel, né, com quem serve a arte, mas também tem uma explicação bastante lógica. Um país tão rico como o nosso, multicultural, com tanta diversidade, ainda é cartorial. O que vale é o diploma. O que vale é ser chamado de doutor. É isso, né? Sim, eu acho que também tem um fator assim que é preponderante nessa interpretação. Histórico também, né? A influência, colonização. E a gente discute muito isso, assim, quando eu estou falando com o pessoal, assim, dentro desse aspecto de política pública de cultura, sobre gestão cultural. Por exemplo, se a gente pensar que cultura, ela é uma política constitucional, ela é prevista na Constituição. Da mesma forma que segurança é prevista, da mesma forma que saúde é prevista. Só que, quando a gente pensa em segurança, o que você pensa? Como que o Estado ele age para provar a constitucionalidade da segurança? Ele contrata
policiais, ele contrata militares, ele monta postos policiais, e ali fica a representação profissional disso. É a lógica do quê? A sensação de segurança que as pessoas têm. Exatamente. Ruas iluminadas e polícia na rua. Exatamente. Para provar a constitucionalidade da saúde, ele contrata médicos, contrata enfermeiros, monta hospitais. E para provar a Constrói posto de saúde. Exatamente. Para provar a constitucionalidade da cultura. Como que se prova isso? É porque a gente não tem essa interpretação de que as pessoas pensam que a cultura ela vem de cima para baixo, né? Que ela é estabelecida, o artista ele se estabelece de cima para baixo. É uma cerejinha no bolo. Exatamente. Né? Então, se o Estado ele não tem uma representação, o que representa a cultura? O Estado como fator preponderante para determinar aquilo que é da Constituição. A cultura está prevista na Constituição. O que ele determina? Não existe nada que determina isso, porque quem constrói a cultura somos nós, somos os civis, são as pessoas que estão na base da pirâmide. Só que quando você está na base da pirâmide, você não é visto com a mesma importância e com a mesma capacidade que o médico, que ele está ali servindo o Estado, está fazendo, ou que o policial que está servindo o Estado está fazendo. Então, a gente acaba sendo invisibilizado dentro desse aspecto. E quem é visibilizado dentro desse aspecto? O mercado, que é quem tem dinheiro suficiente para poder difundir É ele isso. quem dita o ritmo. Exatamente. Ele quem Que coloca as pessoas no palco. Exatamente. Exatamente. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, ó. Preste atenção nesse vídeo que nós vamos soltar agora. Se acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. E para isso é preciso que haja assim ainda uma conscientização muito grande, porque muita gente, inclusive muitos dos governantes, acham que a cultura é uma coisa excepcional. A responsabilidade com a cultura é a responsabilidade com sua própria vida, porque tudo é cultura. Toda a acumulação de um povo, toda a acumulação de realizações múltiplas de um povo, tudo isso é cultura. Tanto é que a gente fala da cultura política, a gente fala da cultura científica, a gente fala da cultura religiosa, a gente fala... Tudo é cultura. Falou o seu Gilberto Gil, né? Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa de mais nada, né? E é isso mesmo, porque as pessoas tratam como se a arte fosse algo assim, fosse algo gourmetizado, né? Você não tem essa sensação? Sim, como se fosse algo extraordinário, assim. Acho que é isso. E o Gil fala, e é ordinário, é necessidade básica. Aliás, devia fazer parte da cesta básica do cidadão brasileiro, devia estar no renda mínima do brasileiro. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E é duro, porque a gente parece que quanto mais a gente tenta avançar, pior fica, né? Quando você acha, algumas situações, viu, Murilo, quando você acha que vai melhorar, quando você vê, cara, a coisa parece que toma um rumo pior do que a gente imaginava. Mas eu acho que essa crítica ela não se estabelece só dentro do campo da arte e da cultura. Eu acho que ela é uma crítica ao capitalismo, né? De contexto geral. Sim, que isso é óbvio. Que à medida que você sucateia ou que você não faz se entender qual a finalidade daquela política ou do que deveria ser aquela política, daí surge a iniciativa privada com o extraordinário para poder mostrar, olha como a gente faz bem isso aqui, olha como isso daqui está sob nosso controle. Então, acho que é político em vários aspectos. É político dentro do aspecto cultural, mas é político dentro do contexto geral. Então, a cultura, a partir do momento que ela é invisibilizada, né, de fato, tudo que surge acima daquilo vai ser extremamente surpreendente para quem tá vendo, né? E o mercado sabe fazer isso como ninguém. E é engraçado quando a gente fala a respeito da questão da cultura, da operação da cultura, que as pessoas acham assim, que cultura é só a casa do espetáculo, ou é o teatro estadual, vamos fazer do nosso contexto aqui, né, Erasmo? Ou é o centro cultural, é aquela ideia que se tem do espaço ser aquilo. Não. A cultura ela tem que ser pulsante em todos os espaços públicos, não é? Praças, espaços fechados ou abertos. Mas mais do que isso, nós temos também, hoje, e você é um ativista do que eu vou dizer, dos espaços alternativos.
não é? Sim. Fale um pouquinho disso lá que você desenvolve em Leme, que é um trabalho muito legal. Sim, na verdade a gente fica buscando caminhos em que a gente possa possibilitar esse processo de formação, esse processo de difusão, esse processo de fomento, né, que na verdade são competências do poder público e que às vezes não são servidos da maneira mais adequada e a gente constrói isso de maneira independente, né? Acho que logo quando eu fui para Araraquara, com 18 anos, eu comecei a ter muito acesso a esse tipo de iniciativa independente. Então é o que a galera chama de do it yourself no underground, e a gente chama de independente, que é o faça você mesmo. A gente tem uma banda, a gente quer tocar. A gente constrói o espaço e o momento e a situação para que isso aconteça. A gente tem um espetáculo e a gente quer circular com esse espetáculo. A gente adequa esse espetáculo nos espaços que são cabíveis e que são públicos e que necessitam... Ou que são parceirizados também, né? Enfim. E que necessitam desse tipo de ocupação, né? Então, acho que muito, muito cedo, hoje eu tenho 34, mas com 18 eu já comecei a entender essa prática, né? Da ação coletiva e independente, né? Participei dos meus primeiros coletivos. Naquela época existia um circuito a nível nacional que se chamava Circuito Fora do Eixo, que envolvia coletivos de várias cidades. Os artistas, eles transitavam, saía de Cuiabá, passava por São Paulo, rodava no interior de São Paulo, passava por coletivo. Num sistema de rede de cooperação, exatamente, né? Que é muito bacana. Em que todo mundo, de alguma maneira, ali conseguia levantar uma portaria, bancava e a galera conseguia... E não é coisa de comunista, não. É coisa de artista que precisa comer, pagar conta. E que, sobretudo, tem que fazer aquilo que está disposto. Exato. Quer difundir o seu trabalho, quer construir essa atividade cultural. Que eu acho que é tão importante quanto comer e quanto tudo isso. Sim, porque lógico. Senão a gente não existe, né? Eu falo para muitos amigos isso. Se eu parar de fazer isso que eu faço, de me articular dentro do contexto cultural, hoje eu produzo menos, né, artisticamente, mas muito porque eu acabei voltando minha cabeça para esse aspecto de produção, de gestão. Mas se eu paro de fazer isso, eu paro de existir. Eu não consigo me ver em outra lógica. Sim. Espacial, sabe? E situacional, assim. Se você parar, você vai... À medida que você para, você vai perdendo a sua salvação. Exatamente. Não é? Então, a gente constrói esses caminhos para que isso se possibilitem, né? E em Leme, hoje, a gente tem 2 coletivos, assim, que eu acho que são importantes, que a gente conseguiu estabelecer, que a gente está conseguindo fazer a manutenção de atividades, que é a Casa da Praça, que é uma casa centenária que fica bem na frente da onde se passava a linha do trem, né, que é muito perto da Praça da FEPAS ali. E essa casa, na verdade, ela é um coworking criativo, então tem escritório de arquitetura, escritório de design, que tem um quintal maravilhoso e que lá a gente tem algumas atividades, né. Então tem um pessoal que dá aula de violão e guitarra, tem o Diogo que dá aula de... Oferece formação. Oferece formação em artes visuais. E a gente faz algumas ações periódicas, né? Alguns eventos, roda de samba, tem artista que está circulando de maneira independente. Recebe. A gente acaba recebendo por ali. A galera quer cumprir, por exemplo, tem circulação via PROAC, e que às vezes não consegue a liberdade para realizar dentro do espaço público, a gente acaba recebendo lá. Que legal. Então a gente acaba fazendo esse mix de atividades, também com artes visuais. A gente tem uma área dedicada para exposição. E tem o Festival Migra, que é um festival que a gente tenta fazer anualmente. Eu digo tenta porque depende de recursos, né? É muito custoso. E é um trabalho, assim, a gente pensar em elaborar o projeto para conseguir fazer a captação. Isso daí é um negócio muito, muito difícil. É literalmente um mega trabalho, né? Então, à medida do possível, a gente vai conseguindo captar recurso e desenvolver. O Festival Migra, a gente já fez 3 edições dele. O ano passado, esse ano, né? Já estou pensando que o ano acabou. Esse ano a gente fez uma edição muito legal, né, em praça pública, trazendo artistas de várias partes do Brasil, diversas linguagens. Além disso, um ponto fundamental que a gente tem são atividades formativas, tudo isso gratuitamente, tentando ocupar espaços públicos. Algumas outras ações a gente faz na Casa da Praça lá também. Mas isso é o modus, assim, operandi que eu acabei criando nos espaços que eu tô, nos lugares, nas cidades que eu tô, que é de manter... Resistir para sobreviver. Exatamente, essas ações rolando de alguma maneira. Às vezes era ocupando um espaço público, às vezes ocupando um espaço privado, um aluguel que a gente divide ali entre o pessoal, cada um atua dentro de uma área e a gente acaba utilizando.
enfim, em parceria com outros espaços, mas é uma maneira de sobreviver esse contexto de produção independente, de fato, né? Que às vezes a gente não consegue ser olhado da maneira correta pelos olhos do poder público, da maneira correta pelos olhos da população como um todo, né? Então são espaços de resistência. Eu costumo chamar, tem até um livro que tem esse nome que se chama TAIS, Zona Autônoma Temporária. Então são as nossas zonas autônomas temporárias em que ali a gente constrói esse ambiente de sobrevivência e de difusão de cultura e arte, né? A gente fala de Leme, e eu tenho uma ligação bastante forte com o Leme há muitos anos, né? Trabalhando como músico, enfim, na cidade. E Leme é uma referência, artisticamente falando, sobretudo, não sei se vocês sabem, não é? Dentro da linguagem musical, nós temos uma referência que é o Proveta. É um dos maiores músicos do mundo. Não estou dizendo do Brasil, do mundo, reconhecidamente do mundo, né? Filho do seu Geraldo, que é uma iniciativa muito interessante que aconteceu lá, capitaneada pelo Neto, né, há muitos anos. O Instituto está de volta agora, e a gente aprovou vários projetos na Penab, nos editais lá. E agora a gente já tem previsto para o início do ano atividade formativa através do Instituto Seu Geraldo. Choro! Exatamente. E a gente vai ter o ritmo mais difícil de se tocar. E é o ritmo genuinamente brasileiro. Exatamente. Né? Isso que é muito exatamente. Aliás, é uma cidade que pulsa, né? E tem essas referências. Ser artista independente é uma coisa muito difícil, né? Porque você tem que fazer tudo isso. Mas concomitante a essa independência, a esse modus alternativo de se viver e de sobreviver, a gente tenta dar um pouco de trazer isso com bom humor, mas é muito triste para a gente abordar dessa maneira, né? Porque durante todo o processo e na massa a gente não encontra respeito, né? É como se fosse alguma coisa, mas ninguém falou para você ser artista. É mais ou menos isso. Não tá na cartilha. Né? Pois não entendeu? Tá na cartilha, você não escolhe. E não é isso, mas isso vai muito da nossa história, de como nós fomos colonizados, das influências que nós recebemos, né? Você vai em alguns países e não precisa ir muito longe, né? Na Europa isso é muito claro, mas você vai no Canadá, no Chile, as crianças recebem os instrumentinhos. Vou falar um negócio aqui, alguém vai falar, nossa, mas não pode comparar. Por favor, escutem o que nós estamos dizendo aqui. O trabalho artístico que é desenvolvido na Venezuela, sobretudo com a formação de pequenas orquestras e câmaras, cara, é um negócio maravilhoso. Coisa de comunista. Não é coisa de comunista, é coisa de quem entende que a arte é ferramenta de mudança, de transformação, de inclusão e de cidadania. Uhum. Você acha que a gente vai demorar para conseguir alcançar isso? Se é que a gente vai alcançar um dia? Desculpe te desesperançar assim, mas é que eu estou mais velho que você, né? Praticamente 20 anos. Eu acho que a gente constrói sobreviventes, né? E à medida que a gente tiver mais sobreviventes, a gente consegue... Focos de resistência. Exatamente. Eu acredito muito nesse aspecto, assim. E eu acho que eu levo para a vida muito daquilo que eu havia comentado sobre o professor, né? Que ele chegou na sala e falou, olha, tem como vocês mudarem a vida de vocês. E a partir daquilo mudar a vida, obviamente não mudou a vida de 40 alunos, mas certeza plena que de 10 a 15 ali foram atingidos diretamente com relação a essa fala dele. Então, eu acho que o que eu tento fazer dentro dessas iniciativas independentes, e à medida também enquanto estive lecionando, professor de rede pública, de escola pública, também dentro de um aspecto de gestão. Aconteceu com você o processo que você passou como professor também? Sim, sem dúvida. Não, eu levo isso na minha vida. Tem uma série de pessoas, assim, alguns mais específicos que a gente acolheu, né, e pegou pela mão e falou, dá pra ser diferente, dá pra mudar a sua vida, e que isso se tornou uma história, assim, não só de influência, mas de amizade, assim. Tem vários exemplos e alguns, assim, que me marcaram muito. Sabe o que eu lembrei agora? Da frase de Dom Helder Câmara. Se eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Se eu pergunto por que tem fome, me chamam de comunista.
É mais ou menos isso. Né? Exatamente. Mais ou menos isso. Ô Murilo, você está falando que você tem exemplos aí. Você gostaria de estar falando sobre isso? Ou é de modo genérico, tem né? um menino que você conheceu, né? O Wellington, que ele é compositor. Putz, essa história, cara, essa história é comovente pra caramba. Ele é uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito grande, porque eu conheci na escola. Ele não foi diretamente meu aluno, mas a gente sempre encontrava no intervalo, ele ficava vendendo sorvetinho, daí a gente trocava ideia, ele falava sobre rap, eu conheci um pouco, e a gente começou a criar essa relação, até que a gente foi se aproximando e assim, o mínimo que eu podia era poder criar uma ponte de acesso aos ambientes que eu estava tendo, às influências que eu estava tendo, para que ele pudesse desfrutar disso, né? E, assim, é uma pessoa que abraçou esse contexto e conseguiu, tá mudando a vida dele, né? Em vários aspectos. Encontrou um trabalho em que ele se reconhece, em que ele tem dignidade, que antes não era assim. Foi fazer faculdade, está terminando, se formando agora em História, e que conseguiu conquistar as coisas dele, né, as coisas materiais que de alguma maneira estão ali servindo a família dele. Então é muito emocionante. É muito pessoal isso, e é emocionante, mas assim, como é que a gente gosta de chorar? Você sabe que eu não choro, né? Não, eu sou um cara muito... Pô, tirou o óculos aqui, ó, já... Pois é. Tem uma passagem nessa história aí que é linda, linda. Mas mais bonito foi ver, e não tem como não me emocionar. O dia que você contou isso pra mim. Sim. Né? Foi o dia que ele foi comprar o carro. Foi o dia que ele foi comprar o carro. E a alegria que esse rapaz aqui que tá na minha frente, esse menino, esse grande homem, que é você, o quanto as pessoas importam pra gente, né? O quanto elas fazem diferença na vida da gente. Conta aí pra gente chorar junto com você, de maneira bem objetiva essa história. Porque foi assim, ele falou assim pra mim, será que eu consigo, você consegue me dispensar um pouco mais cedo e tal, porque eu falei, por que vai fazer lá tal? Não, eu vou acompanhar meu menino lá na compra do carro dele. Cara, isso é muito lindo, né? Foi exatamente isso, que é muito que lindo. É esse menino que eu tô comentando, né? Que muito lindo. O alter ego dele é Real Pontes, né? Assim que ele assina artisticamente. E foi nessa ocasião em que ele tinha conseguido, trabalhou, levantou uma grana, e ele estava prestes a comprar o carro dele. Nossa, lá, tirando o óculos. E foi nessa ocasião que a gente foi junto, né? Ele falou, não, preciso que você vá comigo para ver e tal, me ajudar. E foi uma coisa muito linda, assim, né? Daí, na época, eu estava na secretaria, eu falei com o Freire, então, preciso sair mais cedo que eu tenho essa missão aqui, né? Indispensável. O senhor é professor, jornalista, músico. Músico, no final do bloco, ele vai estar tocando uma canção dele pra gente fechar essa conversa de hoje aqui. Produtor cultural. E durante esse tempo nós fizemos algumas coisas juntos, né? Sim. Na secretaria. Conseguimos reativar, né? A festa de tradições nordestinas. Conseguimos colocar Aras no calendário. Uma parceria bem posta aí com a Secretaria do Estado, enfim. Aliás, esse ano não saiu nada, porque esvaziaram a coisa. Acabou. Não sei o que aconteceu, os homens lá fecharam a torneira, não teve jeito, né? E algumas outras coisas, mas... Festival, né? O Linhana. Eu ia chegar lá. Né? O muro do cemitério. Maravilhoso, né? Eu passei por lá hoje. E estava pensando, enquanto passando, ele estava vendo. Pouca gente sabe disso, né? Que foi feito com o trabalho que esse moço fez aqui, né? Que capitaneado pela secretaria, mas como equipe. Eu digo sempre o seguinte: poderá haver igual, mas melhor que o nosso time não haverá, né? Foi uma fase boa, né, Murilo? Foi muita luta. Deus muita sabe. Dedicação, muita dedicação. E que luta, né? E que luta. É diferente, você, claro, né? Estou fazendo essa pergunta, a resposta eu já sei. O cara que é um produtor cultural independente, trabalha com mídia, com produção independente, com cultura independente, arte independente, vem para o poder público. É chocante, né? Eu acho que eu fiz bons passos assim até chegar nesse contexto, porque antes de assumir esse aspecto de gestão, né, como diretor de cultura, junto com você na secretaria,
eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Beck lá em Leme como assessor parlamentar. No legislativo, né? Então Meu isso me Deus. deu um panorama muito, muito legal, assim, do contexto. O que é isso, né? Exatamente. Meu pai. Então eu estava de um lado da moeda, que era o legislativo, jogou a moeda e eu fui para o executivo. Então, como eu já tinha o panorama do independente, tinha o panorama do legislativo, daí eu fui para o executivo, deu para ficar em cima da corda, não caiu, né? Mas deu para se equilibrar, mas é muito diferente porque são coisas que não dependem da gente, né? Por mais planejar, e assim, você me conhece, sou virginiano, tento planejar as coisas ao máximo, tento medir considerando as falhas e os percalços, mas tem coisas que não dependem da gente. Essa é a grande verdade, a grande luta quando não se tem a compreensão do que é uma gestão pública de cultura. Eu acho que o fator preponderante é esse. Enquanto os órgãos públicos, todos, de qualquer prefeitura que a gente... Obviamente tem exceções, né? Mas enquanto esses órgãos públicos do Poder Executivo, eles não tiverem compreensão do que é o funcionamento e as necessidades e as condições e os perfis de atendimento que uma Secretaria de Cultura tem, a gente vai ficar, lutando e suando muito. É muito desgastante, né? É muito desgastante. É prazeroso quando a gente consegue, obviamente, né? Isso daí não tem como negar, mas é desgastante o dia a dia, luta, né? Então, a rotina. Você tem uma situação de uma prestação de serviço, e essa prestação de serviço ela tem que receber, e daí você tem que ficar justificando. Pô, funciona assim, é assim, né? Então é muito... E não deveria, porque da mesma forma que a segurança é oferecida ao cidadão com a sensação, né? Aliás, a segurança oferece a sensação de segurança. A saúde oferece o remédio para o doente. A cultura deveria oferecer ao cidadão a oportunidade de ser tocado e transformado pela arte. Não como profissão, como nós já falamos aqui, mas como conscientização, Sim. Como ferramenta de transformação. Eu ainda acredito que uma luta muito grande para chegar nisso. Não sei se eu verei isso, né? Mas é bastante complicado, é bem complicado. Como produtor cultural, você tem dedicado bastante tempo, né, depois da sua passagem no Executivo, fechou o ciclo e retomou aí o seu trabalho, com a construção, né, e elaboração de projetos. E a gente sempre dizia isso, um dos maiores problemas dos artistas é não saber escrever projetos. Exatamente. Talvez seja o maior, se não um dos maiores, seja o maior. Sim. E me recordo que nós tivemos, só para a gente puxar um pouquinho aqui pela memória, principalmente com a Paulo Gustavo, também com a PENAB estamos tendo essa situação, né, de tentar, sobretudo, tivemos que fazer uma mudança de planos em relação à PENAB, mas na Paulo Gustavo, de oferecer qualificação para essas pessoas, para que entendessem, né, aprendessem, tivessem. Mas aí eu vou fazer aqui uma crítica, né? E aí, se quiserem levar por outro lado, fiquem à vontade, para mim, indiferente. Mas precisa ter humildade para querer aprender, né? Sim. Lembra que nós falamos da coisa pronta? Eu acho que assim, o que rola e o que me levou também é porque eu não me tornei produtor porque eu queria ser produtor. Eu me tornei produtor porque eu queria ser artista. Você precisava de alguém que fizesse isso, não tinha quem fizesse. Sou eu. Assim, é uma relação de que a gente tem que entender que é um passo de profissionalismo, né? Sim. Que eu acho que também tem um contraponto dentro disso, que a gente não tem referências muito claras. Assim, se eu olhar para Leme, por exemplo, eu não tenho referências muito claras de produtores. Existem uma série de agentes culturais ali, históricos, e que atuam, mas de pessoas que vivem fazendo produção cultural, não existem, talvez não exista, ou se existe, tem uma ou duas referências dentro desse aspecto. E eu acho que daí quem está naquele fazer artístico, ainda dentro de um processo de evolução entre hobby e atuação, né, de fato, efetiva, precisa ter um pouquinho de noção de que é um processo que, a partir do momento em que você quer receber dinheiro, você quer receber recursos para poder transformar isso em obra, transformar isso
em um processo de trabalho, em produção, né, em execução de um trabalho, você tem que passar por um processo profissional, né? Então, esse processo profissional, obviamente, todo processo burocrático é chato, mas compete ali a um processo dissertativo, né, de redação, de trabalhar com... Não, tem que saber escrever, saber expressar. Meu projeto é isso, eu pretendo isso, aquilo, dessa maneira, né, dessa forma. Tem que ter essa noção orçamentária, de cronograma. Tem que ter essa competência. Exatamente. E quando eu falo competência aqui, não é no sentido pejorativo, é competência do seu perfil profissional. Você precisa melhorar. Né? Exatamente. Aliás, a gente precisa entender isso. A pessoa ela pode ser, por exemplo, proativa, mas ela pode ter uma dificuldade na escrita. Então ela precisa melhorar a competência de escrita. Então, são coisas simples que a gente precisa entender. Só que para você reconhecer isso, e veja, aqui vai uma dica, tá? Sobre carreira, sobre alguém que já faz alguns anos uma imersão nessa área de comportamento, de treinamento. Você precisa ter humildade para aprender. Buscar conhecimento e perguntar para quem sabe, e utilizar, exatamente, e utilizar do trabalho, da mão de obra, do serviço, da prestação de serviço, que quem sabe fazer. Sim. Isso é fato, é a mesma coisa. Eu vou querer fazer uma reforma em casa, tá? Vou fazer uma extensão da minha casa. Eu vou fazer? Não vou, porque eu sou um zero à esquerda, eu não entendo nada. Eu tenho que contratar um bom construtor, um profissional, um pedreiro bom que faça isso. Sim. Responsável. E assim é a vida, não é? Exatamente. Então não custa perguntar. E hoje nós temos, graças aos céus, ao universo e à luta da classe artística, mobilidade de parte da sociedade também, é bem verdade. Nós temos hoje programas, nós temos fomento de cultura distribuídos no governo federal, no governo estadual. Não conseguimos colocar aqui em prática uma coisa que eu queria ter discutido, que era o fundo municipal, né? Para uma lei de incentivo a lei de incentivo municipal, porque ela requer muito cuidado, já foi tentado 2 vezes no passado, mas tem que ter impacto financeiro, e diante da crise financeira que se instalou, fica mais inviável ainda nos 2 anos, né? Mas é uma coisa que eu acho que tem que estar discutindo, tem que estar falando sobre isso. Só que para você chegar a esses lugares, você precisa ter projeto. Exatamente. E para ter projeto, você precisa saber apresentar esse projeto. Falando nesse ínterim, por exemplo, como é que a pessoa te acha? O cara fala assim, eu gostei desse cara, eu quero... Será que ele pode me ajudar? Pode, você dá consultoria, dá assessoria e tal. Como é que a pessoa te encontra? Me encontra hora de você fazer o seu, nas redes sociais. Seu jabá. Jacinto, com THO. Esse aí é meu sobrenome, é nome de registro mesmo, não é artístico não, é registro. É Jacinto, 2 vezes. Jacinto com THO. Na verdade, os projetos que eu me envolvo são projetos que de alguma maneira eu já tenho uma relação com os artistas ali envolvidos, então eu acabo assumindo ali às vezes uma função ou de agenciamento, que é o caso de vender os shows, né, e pelo fato de eu ter uma relação com o Sesc, já ter participado, já ter feito shows, enfim, acabo fazendo principalmente esse meio de campo, né, de venda de shows para circuitos Sescs e afins, às vezes escrevendo projeto, né, para captação via leis de incentivo como o PROAC, ou através de iniciativas como o SESI, que também faz chamamento público para contratação de artistas, e agora a gente tem essas novas leis de fomento do governo do estado. Então, também faço alguns trabalhos de assessoria e de consultoria, também de parecerista, né, em alguns editais de fomento. Mas é isso, a gente precisa trocar ideia, eu preciso me encantar também pelo projeto para eu falar assim, não, tem tudo a ver, eu consigo visualizar isso de uma maneira potente e tal. Porque às vezes o próprio artista, o proponente, lá, o cara interessado, ele sabe, ele quer fazer uma coisa, mas ele não sabe bem o que fazer. Exatamente, e às vezes é uma orientação de fato, assim. Quem enxerga de fora, né? Quem está ali dentro consegue enxergar dentro do aquário. Quem está ali fora consegue operar aí, mas já pensou tal, assim, dessa maneira. E é um processo criativo também, né? Na verdade, processo de referência, né, Felipe? Eu acho que o principal ponto é esse. Eu acho que o que a gente peca dentro do contexto do interior é a falta de referência. E assim, quando
eu tive muita sorte de ter ido morar numa cidade, quando eu fui fazer a faculdade, né? De morar numa cidade que é pulsante, assim, o aspecto cultural, que é Araraquara. Então, você ter uma série de mecanismos e de espaços, né, como o SESI, que tem atividades periódicas culturais, como o SESC, que tem atividades fabulosas culturais. Na época, você já tinha uma fundação dentro da Secretaria de Cultura que já previa uma série de programações ali. Tinha mais essa mobilização independente, por ser uma cidade universitária também já tinha um outro tipo de mobilização independente cultural. Então isso fez com que eu tivesse um repertório de referência assim, muito legal. E aí é um lance que quando eu olho para o projeto, daí eu falo, pô, isso daqui tem a ver com isso. De repente dá para construir dentro desse recorte. Deve servir mais para esse tipo de entrega, assim, né? Para esse tipo de casa de shows, pensando num show. Ou para isso daqui tem cara de Sesc. Isso daqui só dá para rolar com PROAC, porque precisa de muita grana. Então, é esse aspecto referencial que às vezes a galera não tem. E eu acho que as iniciativas que eu tenho tentado construir, especificamente em Leme hoje, é de poder tornar possível esse tipo de referência. Até para quem está fazendo, como eu tenho uma relação mais íntima com a música, né? Então, até para quem está fazendo música, poder olhar e falar assim, olha, existe coisas além do show da banda de rock que toca essas músicas, esses covers aqui, ou a dupla sertaneja que toca isso. Existe uma guitarrada paraense aqui, existe o pagode baiano, existe a congada, existe o maracatu, existe outras coisas. E, de alguma maneira, as pessoas olharem aquilo e falar assim, pô, existe voltamos para a história do professor. Abriu a porta, né? Abriu a porta na cabeça das pessoas para que elas falem, existe uma coisa diferente, eu quero fazer uma coisa diferente. Porque a minha preocupação como artista, quando eu me entendi por artista, eu só fui me entender como artista com 25 anos. Até então eu fazia, produzia, enfim, mas eu nunca tinha me identificado, falava assim, eu sou artista. Com 25 eu fui contemplado num edital que se chama Programa Rumos, que é do Itaú Cultural. E na época eu tinha um trabalho de intervenção urbana e colagem, que era uma atividade que eu fazia em Leme e tal. E fui contemplado com esse projeto para desenvolver um projeto similar a esse na Espanha, que a minha proposta era ir para a Espanha desenvolver uma residência artística. E daí foi a primeira vez, eles fizeram um evento de anúncio ao vivo, e daí estavam os pareceristas ali, era uma galera do hype, assim, uma galera Jefferson D, uma galera que já era do cinema, das artes visuais ali, fazendo anúncio. E aí, no dia desse anúncio, eles me citaram e falaram ao artista de Leme, o Murilo, que tem o projeto Retrato de Cola, ele tem residência artística. E daí foi a primeira vez assim que eu falei, pô, eu sou artista. Eu já tinha 25, né? Eu tenho 34, não faz nem 10 anos assim que eu me identifiquei. Que eu falei assim, pô, eu sou mesmo. Você conseguiu se alocar. Eu sou mesmo. E assim, eu acho que em Leme, de modo geral, a gente tem muita essa dificuldade assim, de se enxergar. Acho que, não sei quais são os fatores sociológicos disso, mas a galera, assim, de modo geral, tem muita dificuldade de se enxergar assim como artista. Sabe? De falar, não, eu faço. E eu acho que daí eu comecei a perceber que esse termo me servia a partir do momento que eu percebi que eu tinha um processo de pesquisa, que eu tinha um processo de contextualização de tudo aquilo que eu trazia como pesquisa, um processo criativo, e que aquilo se materializava ou às vezes em artes visuais ou às vezes em música, sabe? Daí eu estabeleci alguma coisa assim, que eu falei, agora eu entendo porque eu sou artista, sabe? Nem sei porque eu cheguei nesse lugar aí, mas foi mais ou menos nesse aspecto assim que acabou me estabelecendo dentro da identificação, né, como termo. Olha, estamos chegando já ao final do nosso episódio. Ô, diretor, quanto tempo nós temos ainda? Quanto? 5 minutinhos para a gente fechar. Certamente você voltará. Estou à disposição. Né? É sempre um prazer poder conversar com você. E com esse episódio da participação do Murilo, eu aproveito para dizer a vocês que o Arte Notícia em breve estará de casa nova. Né? Virão algumas mudanças, e acredito bastante positivas, né? E a gente precisa estar preparado para elas também, entender,
Lembra que nós falamos de competências aqui, habilidades, uma delas é a gente ter a capacidade de adaptação. No poder público, no setor público, a gente tem muita resiliência, Exato. né? Mas resiliência a gente tem na vida também. Murilo, eu te agradeço muito por ter se deslocado para cá, ter conversado com a gente. Desejo a você aquilo que eu já te disse uma vez. Você é um menino maravilhoso, um ser humano que me ensinou muita coisa, não só do ponto de vista técnico, né? Mas com a sua própria vida, a sua humildade, a sua humanidade, né? No dia a dia. É raro isso. Então eu espero que você continue brilhando, crescendo. E certamente voltaremos a conversar aqui ainda no Mate Notícia, trazendo as coisas que o senhor tem produzido e aqueles tem que... muita coisa para vem agora. Não está começando aí. Mas você não vai fugir não, você vai lá pegar o violão, vai rolar aí uma música para a gente fechar. Enquanto ele se prepara, eu quero desejar a você, de longe, de perto, você de longe, você de perto, beijo carinhoso, obrigado pelo carinho com Arte Notícia, né? A gente vai construindo aos poucos a história da gente, né? E tudo tem o seu tempo, tudo acontece no tempo certo. Agradecendo aos nossos amigos, parceiros, patrocinadores, apoiadores, né? Ortiz Contabilidade, O Independente, CR Brindes, Djalma Mecânica Multimarcas, também Gilson Eventos, meu querido Gilmar, e o Estúdios Pinheiros. E a gente fecha esse episódio com Murilo Jacinto. O que você vai rolar aí? Então, eu vou fazer uma coisa da minha antiga fase, assim, quando eu tava pesquisando música nordestina, música nortista, e é uma música que chama Entre Danos, que eu lancei um single em 2018. E é isso, vamos ver se eu lembro, né? Vai, toca um trechinho, só um trechinho aí, a gente vai fechando. Tu disse que visse e assiste a dor do meu peito de tanto ecoar. No entanto, não disse quão triste fora pro meu peito ouvir te falar que minhas crises em ti te deprime, de o nosso amar. Me falta vergonha na cara, atrapalha o peito e nos punha a chorar. Entre danos, mas fora um encontro sereno, mesmo que entre prantos. Fora a mágoa de amor tão pequeno que nem esperamos. Mas entre danos nós nos entregamos a esse amargo instantâneo ser que nem esperamos. Pegada flamenca. Essa puxada. Influência espanhola. Tem um pouco e tem um pouquinho de carimbó também. Sim, eu ia chegar lá. Obrigado. Eu que agradeço, Fredo, valeu pelo convite, é sempre uma honra falar com você. Deixa mais uma vez seu contato ali para a câmera. Jacinto com THO no Instagram, Facebook já não uso mais, sinto muito. Mas pode procurar lá, seguir lá, manda mensagem, a gente troca uma ideia. E agradeço ao Fredo por esse convite, agradeço o Gui aí que ficou na técnica. E é sempre um prazer, volto aqui quando chamar. Vamos nessa. Até mais, gente.